Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Uma noite abençoada para vocês, para nós. Nessa noite de domingo, hoje, dia 5 de janeiro de 2025. Que o Senhor venha falar conosco através dessa breve mensagem aqui no canal, dessa breve palavra. Hoje de manhã estava vendo YouTube, né? E aí eu sigo um canal que é do Jurandir Gouveia, que ele é um crítico de cinema, né? E ele fez um vídeo que, assim, até comentei no vídeo dele, falou muito ao meu coração, falou de uma maneira muito profunda, porque ele pegou um personagem da literatura de Tolkien, que é o Boromir, e ele trouxe todo um conteúdo, né, em cima disso, de como que nós, seres humanos, somos falhos, né? O Tolkien, ele era cristão, né, o escritor das obras do Senhor dos Anéis, da saga do Hobbit, né? Então, assim, ele tem nas suas escritas, na sua literatura, tem muita coisa ali do cristianismo. E o Boromir, ele é muito, só para resumir aqui, para entrar dentro do nosso contexto, né? Dentro do nosso entendimento, que eu acho que para facilitar a assimilação, o Boromir é muito parecido com Davi, o rei Davi. É aquele personagem falho, é aquele personagem, eu não estou usando aqui a falha dele como justificativa para o pecado, de forma alguma. Mas a Bíblia, ela mostra alguém tão falho, alguém tão limitado, alguém tão... que a gente olha para ele e a gente fala assim, rapaz, eu não cometeria esse erro que Davi cometeu. Eu não cometeria. Talvez eu cometesse outros erros, mas esse... No entanto, quando Deus, ele olha para Davi, ele diz, achei um homem segundo o meu coração. Então, a graça de Deus, ela se derrama de uma forma assim tão absurda sobre a vida de Davi. Eu acho que esse é, talvez, irmãos, um dos maiores mistérios da palavra de Deus. O que foi que Deus viu no coração de Davi? O que foi que Deus viu no coração de Davi? Será que é esse sentimento contínuo de arrependimento, de confissão, de necessidade de ser reparado, de humildade, de bondade, de se quebrar? Eu creio que foi algo nesse sentido, mas é difícil a gente chegar à conclusão. Mas, assim, eu falei desse vídeo, vou até deixar o vídeo na descrição aqui desse vídeo aqui do canal, né? Eu acho que, assim, a nossa condição humana, ela realmente nos coloca em situações difíceis. Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Paulo diz, eu luto contra a minha natureza. Eu já estou crucificado para o pecado. Já estou crucificado para o mundo. Mas ele sabia que isso era um exercício contínuo, uma luta contínua contra ele mesmo, contra os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, a sua essência pecaminosa, a sua essência do Éden, né? A essência desde Adão, a nossa natureza adâmica, né? O primeiro Adão se fez pecado por todos nós, trouxe o pecado para todos nós. O segundo Adão nos poupou do juízo do pecado através do sacrifício da cruz. Para Paulo falar sobre isso. Então eu acho que essa figura de Davi, voltando ao rei, poeta, profeta, instrumentista, guerreiro, homem, falho, pecador, mas alguém arrependido. Porque eu disse isso esses dias aqui, pode parecer uma palavra um pouco forte, né? Mas assim, o céu não é lugar de gente santa. O céu não é lugar de gente santa, é lugar de gente santificada. O céu não é lugar de gente que não peca, é lugar de gente que se arrepende do pecado. Santo é só o Senhor, nós somos santificados através do sangue de Jesus. O céu é lugar, não é de quem não é pecador, porque pecadores todos nós somos. O céu é lugar de gente que é justificada, gente que se arrepende, gente que confessa, e gente que alcança misericórdia e perdão. Então, nossa jornada de fé é uma jornada dura. No ano de 2024, eu posso falar por mim, eu cometi erros infantis, que nos mais de 25 anos de jornada da fé, já era para eu, há muito tempo, né, saber quais seriam os resultados de erros infantis. Agora, existe um problema entre conhecer o caminho e andar nele. Tem um texto de Isaías que o Senhor fala, esse é o caminho, andai nele.
Uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é andar. Uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é praticar. E é aí que nós erramos. E eu me incluo nisso demais, irmãos. Quando nós não praticamos aquilo que nós conhecemos. Quando nós não colocamos em prática aquilo que nós temos o conhecimento de que deve ser feito. Da atitude a ser tomada, da decisão a ser tomada. E o ser humano tem tem um costume, né? E eu acho que isso é inerente a todos nós, que é o costume de compartilhar. Eu não diria nem de compartilhar, de fazer de transpor, de transferir, seria a palavra correta, a culpa. A culpa sempre é do outro. Não, porque o outro fez isso comigo. Porque o outro falou isso pra mim. Porque eu fui criado dessa maneira. Porque eu ouvi isso quando era pequeno. Porque fizeram isso comigo na igreja. Porque não me assistiram. Porque falaram isso. E nós não assumimos a nossa culpa. Nós não assumimos o nosso BO. Quando Davi, Natan, o profeta, chega para ele e fala: olha, teve um homem que veio de uma terra longínqua, né, e aí esse homem, um outro homem foi e pegou a única ovelha de um fazendeiro e fez para esse homem o que deve ser feito a esse que roubou a única ovelha do homem, desse fazendeiro que só tinha uma ovelha. Aí Davi fala: esse tal que fez isso é digno de morte. E aí Natan vira para ele e fala: esse homem és tu. Davi não se justificou mais. Davi não transferiu a culpa. Não, olha, eu fiz isso porque a culpa era de Betseba. Afinal de contas, ela estava ali se banhando, tomando banho despida no terraço. Eu sou homem, não tem como, né? A culpa foi de Betseba. Não, a culpa foi de Urias, que deixou a mulher dele sozinha e foi para uma guerra. Davi não fez transferência de culpa. Ele entendeu os erros dele, ele entendeu a carne dele, a limitação, a natureza pecaminosa. Ele reconheceu. Ele falou: que caia eu na mão do Senhor, mas que não caia eu na mão dos homens. Então, eu acho que a gente está virando aqui um ciclo, né, irmãos? Que é um ano que se encerrou. E claro que uma coisa que está sendo dita demais, mas é uma verdade. Está sendo muito dito aí nas redes sociais, né? Não adianta querer ver mudança só porque o ano mudou. Se nós não mudarmos, as coisas continuarão sendo as mesmas. Isso está sendo dito por um monte de influenciador, de coach. Mas é uma verdade. Se não houver mudanças em nós, se as mudanças não acontecer primeiro aqui dentro do nosso coração, da nossa mente, o ano de 2025 vai ser uma xerox do ano de 2024. As coisas só se repetirão. Os erros só se repetirão. Os fracassos só se repetirão. Então a grande mudança, ela deve ser primeiro dentro de nós. Todo chamado de Deus para os seus homens, para as suas mulheres, para os seus servos e servas, promoveu uma grande mudança dentro deles. A primeira mudança foi dentro deles. E aí sim, depois, o mundo ao redor deles, as circunstâncias, as pessoas, o lugar, tudo mudou. Mas a primeira mudança foi a mudança interior. Então, aqui para finalizar, né? Nós somos o que somos. Não dá para poder esconder a nossa culpa, as nossas falhas, os nossos erros. Não estou aqui justificando, estou explicando a origem da nossa falhabilidade, né? Mas podemos ser condenados pelo nosso pecado, pela nossa condição humana, ou podemos encontrar redenção. E como o personagem Boromir, né, que o companheiro trouxe no canal dele, com muita propriedade, encontrou redenção no final da sua vida. Davi também encontrou redenção. Acho muito bonito, afinal, a última conversa de Davi com o Senhor. Ele diz: quem sou eu? Quem é o teu servo para que tu de mim lembres? Tu me tiraste de detrás da malhada, de detrás do rebanho do meu pai, e me fizeste assentar entre os príncipes. É uma coisa assim sensacional. O que Deus fez na vida daquele homem. Mas era um coração quebrantado. Era alguém que todas as vezes que precisava ser quebrado, ele era quebrado. De joelhos, aos pés do Senhor. Que seja essa a nossa jornada, que estejamos atentos para ouvir: esse é o caminho. E não só ouvir, para andar pelo caminho. Esse é o caminho.
andai nele. Deus abençoe vocês nessa noite de domingo. Fiquem na paz. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.